Colocamos como um serviço gratuito ao público em geral mini-aulas de geografia sobre diversos assuntos, direto e diretamente ligados a essa área do conhecimento. Nossa linha de trabalho é baseada na total neutralidade em assuntos políticos locais, nacionais e internacionais, e também em assuntos geopolíticos. Nossa análise dos fatos é baseada na objetividade das realidades e na ciência verdadeira, baseada em fatos confirmados e concretos. Acreditamos que a realidade é como está mostrado aí na imagem, é como um círculo. O círculo possui vários lados e você tem que girar para entender a realidade total do círculo. Assim, é como a realidade. Nós analisamos a realidade apresentando vários aspectos e condicionantes. Precisamos, então, olhar essa realidade como essas pessoas estão olhando esse círculo, por diversos ângulos, sem compartimentos ideológicos, sem posições fragmentadas. Essa é a nossa análise, esse é o nosso tipo de trabalho de análise dos fatos. Assim sendo, vamos começar analisando a questão envolvendo a Israel e os palestinos. A questão envolvendo esses dois povos, israelenses e palestinos, remonta a vários séculos. Mas nos tempos modernos, a questão começa entre 1947 e 1948, quando a Organização das Nações Unidas estabeleceu um plano de partilha ou de divisão dessa área, que seria entregue uma parte, principalmente esse mapa mais à esquerda, a parte laranja, mais ou menos, seria entregue aos israelenses, a formarem o Estado de Israel. E a parte laranja escura, quase vermelha, com esses pedaços aí verdes, esses arquipélagos aí, seria entregue aos palestinos junto com a área de Gaza, mais ao sul ali. Mas houve a recusa árabe-palestina, e dos diversos países árabes também houve essa recusa. A partir de 1948, Israel proclama sua independência, torna-se o Estado de Israel, com mais ou menos essa parte laranja, era um pouco menor, mas aí começam vários conflitos entre os árabes e israelenses. Em 1948, houve a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1956, houve a Segunda Guerra Árabe-Israelense, muitos chamam Guerra do Suez. Em 1973, houve a Terceira Guerra Árabe-Israelense, muitos chamam de Guerra dos 6 Dias, e houve depois a Intifada, que foi a Revolta Palestina, que durou entre 1987 a 1993. Nesse período, com um grande desgaste de Israel, pressionado pela ONU por diversos países do mundo, houve um acordo de paz, um início de acordo de paz, entre 1993 e 1994, inclusive mediado pelo presidente dos Estados Unidos, na época o Bill Clinton, e chegou-se a um certo acordo de paz, embora não tenha avançado nos temas maiores. Mas o grupo palestino, os palestinos, tiveram partes, como observamos aí no mapa à esquerda, essa parte verde, arquipélagos e territórios palestinos, e sob uma chamada Autoridade Palestina, né? E com um pedaço de Gaza ali mais ao sul. Então aí houve um nascedouro de uma certa área de autonomia palestina. Mas, como mostra o mapa, esse acordo de paz não é tão fácil assim. Primeiro, o problema é que há a construção de diversos assentamentos israelenses na área destinada aos árabes palestinos, como observamos esses pequenos pontos pretos aí dentro do território palestino e na parte mais laranja, né? E tem diversos assentamentos também na parte mais palestina mesmo, amarela, dos arquipélagos, né? Também há outro problema, os palestinos querem trazer 5 milhões de palestinos que estão no êxodo espalhados pelo mundo,
de volta para esse território. Israel recusa, né? Como fica uma população palestina muito grande, segundo a visão de Israel. Também há um problema de escassez de água aí. Observamos o Rio Jordão, que, como mostra o mapa, passa à direita aí, a leste do território, com o mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul. E esse recurso hídrico, né, essa água que é preciosíssima nessa região semidesértica, Israel não quer perder para... Você observa que boa parte do rio passaria na área palestina. Sem contar que Israel já invadiu uma parte da Síria, as colinas de Golã, mais ao norte, em busca desse nascedouro desse rio. E fez uma guerra com a Síria e tomou aquela parte mais ao norte, como observamos no mapa aí. As colinas de Golã. Também outro problema sério dessa região é que há diversas ações terroristas contra Israel. Israel é atacado pelo grupo Hamas e o grupo Hezbollah, dois grupos que defendem a causa árabe, inclusive com uma posição muito extremista. O Israel acusa os palestinos de estarem por trás desses ataques. A autoridade palestina é acusada disso. Mas os palestinos não se recusam a dizer que são terroristas. Também os palestinos criticam Israel por se fechar, não se abrir para qualquer acordo de paz, qualquer acordo de concessão de territórios. E a coisa ficou mais grave porque Israel está construindo um muro cercando toda a área palestina. Esse muro cria, segundo os palestinos e outros analistas internacionais, uma maior divisão entre os dois povos. Mas a questão mais séria talvez seja como seria Jerusalém nesse acordo de paz. Jerusalém é reivindicada como capital dos dois povos. Israelenses querem Jerusalém como sua capital, palestinos também querem, pelo menos a parte leste ou oriental de Jerusalém, como capital palestina. E não se chega a acordo sobre essa questão, que talvez seja a questão mais séria aí de um futuro acordo, ou não. A ONU propõe que Jerusalém se torne, assim, uma cidade independente, um status especial que não pertence a nenhum Estado nacional, nem israelense, nem palestino, nem pertence a nenhuma religião, e seja uma cidade internacional. Isso, segundo os analistas da ONU, facilitaria um possível acordo de paz. Mas, recentemente, a questão ficou meio grave quando o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, definiu Jerusalém como capital de Israel, com a possibilidade de transferência da embaixada norte-americana da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. Isso vem tornando mais difícil o acordo de paz aí, porque muitos árabes estão criticando isso, a próprios segmentos da ONU, a grande maioria, a União Europeia também, e mais um problema para um acordo de paz, né? Essa área de Jerusalém foi, desde 1967, anexada por Israel como resultado da vitória israelense na Guerra dos 6 Dias. Nessa oportunidade, Israel ocupou Jerusalém e anexou a parte ocidental e oriental da cidade, como observamos no mapa. Toda essa área aí é Israel, efetivamente, mas ela é reivindicada pelos palestinos como sua capital também legítima de um futuro Estado palestino. Então a questão está no impasse, tanto na questão de Jerusalém, como também a questão envolvendo outros aspectos dessa questão palestina-israelense. Voltaremos com outras aulas, mini aulas de geografia para o público em geral. Agradecemos a atenção de todos.